Oi, pessoal! Como anda o sono de vocês durante a quarentena? Vamos falar sobre sono durante a quarentena? Eu trouxe hoje aqui para vocês os últimos artigos publicados sobre o assunto no meio científico. Então, a gente sabe que durante o confinamento existem diversas consequências que podem ocorrer no nosso sono. O fato de estarmos vivendo uma incerteza, o estresse relacionado a essa incerteza, a insegurança em relação à nossa saúde, preocupações acerca da situação que estamos enfrentando, a tentativa de conciliar trabalho com tarefas escolares das crianças e com tarefas domésticas de casa, o estresse e a ansiedade relacionados ao risco de desemprego ou à nossa segurança financeira, além das dificuldades familiares. Tudo isso leva a uma deterioração da associação positiva entre casa, descanso e sono. Antes da quarentena, a gente tinha aquela associação de que, ao chegar em casa, aquele era o nosso momento para descansar e um pouco mais tarde para dormir. Com o confinamento, a gente tem a perda dessa associação que o nosso cérebro havia feito, e isso leva à redução do número de horas de sono. Além disso, durante o confinamento, nós temos menos exposição à luz solar, menos prática de exercícios físicos e maior ingestão de alimentos, que em conjunto vão levar a uma dificuldade para dormir. A falta de interação social, associada a sentimentos de solidão, principalmente para aqueles que moram sozinhos, também podem aumentar o estresse e afetar negativamente a qualidade do sono. Esse estudo, publicado em janeiro, mostrou que indivíduos com pontuação maior nas medidas de interação social referiram também uma melhor qualidade do sono. A situação de estresse relacionada a sermos forçados a ficar em casa, a trabalhar de casa, a conciliar tarefas escolares com tarefas do trabalho, a drástica redução das atividades de lazer, de passeios, as atividades de lazer se resumiram principalmente a assistir televisão, a ficar na internet, levando à redução da interação social e dos riscos à saúde. Tudo isso, em conjunto, leva ao impacto do nosso funcionamento diurno, que vai prejudicar o nosso sono à noite. Então, o que a gente já sabe sobre o sono e o estresse? Os distúrbios do sono estão extremamente relacionados ao estresse. E aqueles indivíduos que são sensíveis à perturbação do sono relacionada ao estresse são mais propensos a desenvolver insônia crônica. A insônia pré-mórbida é um fator de risco maior para o desenvolvimento da insônia durante a quarentena. Esse é um gráfico que nós utilizamos, foi publicado pelo Spillman em 1996, e ele cita os três fatores, os três P's, que são os três fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da insônia crônica. Os fatores predisponentes, que são os fatores pré-mórbidos, é alguma característica nossa que a gente não pode interferir, que por si só já aumenta o risco do desenvolvimento de insônia. Os fatores precipitantes, que nesse caso pode ser a quarentena, pode ser a infecção pelo coronavírus, e os fatores perpetuadores, que são medidas erradas relacionadas ao sono, comportamentos errados relacionados ao sono, que nós adotamos e que acaba por culminar e por resultar numa insônia crônica. Então, o que já foi publicado sobre o assunto? 7% dos residentes de Wuhan referiram sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, sendo as mulheres mais comumente afetadas. Aqueles indivíduos menores de 35 anos e que acompanhavam notícias da Covid-19 por mais de 3 horas por dia apresentaram também níveis mais elevados de ansiedade. Já aqueles indivíduos que tiveram menos sintomas de transtorno do estresse pós-traumático tiveram também uma melhor qualidade do sono e menos despertar precoce pela manhã. Os trabalhos falam também, questionam se existe alguma consequência positiva do confinamento. Essas consequências positivas ocorrem principalmente naqueles indivíduos permitidos a sair de casa ou que não estão sob pressão do trabalho e de tarefas domésticas.
E que consequências positivas seriam essas? A diminuição da solidão, porque a gente consegue juntar famílias distantes, a gente está vendo agora na quarentena que a interação entre as famílias, entre os amigos, está cada vez mais constante, e isso foi observado um aumento de 40% a 50% no uso das mídias sociais. Então, aqueles indivíduos que referiram menos trabalho devido ao home office, menos estresse, com mais tempo para praticar exercícios físicos, ou melhor rendimento do trabalho por ter menos distrações, eles tiveram consequências positivas no sono durante o confinamento. Então, o suporte social mostrou uma melhora na qualidade do sono de uma equipe médica da linha de frente lá na China. Ainda, o fato de não haver horário restrito de trabalho e de escola, e de você poder ajustar os seus horários ao seu ritmo biológico, principalmente para aqueles indivíduos noturnos, isso pode ser positivo para o sono durante o confinamento. Um cuidado que devemos ter aqui é evitar o uso excessivo de telas próximo ao horário de dormir. Bom, e o que a gente sabe sobre o sono na quarentena? Esse estudo, realizado na Itália, contou com a participação de 1.342 indivíduos entre 18 e 35 anos, e que a grande maioria deles tiveram alteração no ritmo sono-vigília, com uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e com o tempo de cama aumentado. E apesar desse tempo de cama aumentado, a qualidade do sono foi reduzida, principalmente naqueles indivíduos que demonstraram níveis mais elevados de estresse, de ansiedade e de depressão. Como é evidenciado por esse gráfico, então os indivíduos que antes da quarentena tinham um padrão, todos eles mostraram uma piora da qualidade do sono. E essa daqui é uma escala que a gente usa para avaliar a qualidade do sono, sendo pior naqueles indivíduos que trabalhavam quando comparado com os indivíduos só estudantes. A mesma coisa a gente consegue perceber aqui, tempo de cama, então o tempo de cama ele foi aumentado, o tempo de ir para a cama também foi atrasado, então o pessoal está indo para a cama mais tarde e está acordando mais tarde. Esse outro estudo, realizado na China, contou com 3.637 participantes e foi realizada a avaliação dos sintomas de insônia, ansiedade e depressão antes e durante a pandemia. A prevalência de insônia estava significativamente aumentada, 26% versus 36%. 13% dos indivíduos desenvolveram insônia durante a quarentena e 12% pioraram os sintomas prévios de insônia. Nesse estudo também foi demonstrado o aumento do tempo total de cama e do tempo total de sono, e apesar desse aumento do tempo de cama e do tempo de sono, foi vista uma redução da eficiência do sono. Da mesma maneira do estudo italiano anterior, também foi visto um atraso em ir para a cama e um acordar mais tarde. 17% referiram estresse relacionado ao Covid, e nesse grupo teve um aumento significativo da prevalência de ansiedade e depressão. Os grupos de maior risco para o desenvolvimento de insônia durante a quarentena foram as mulheres, porque elas cronicamente já sofrem mais frequentemente de um sono de má qualidade e de insônia. Dentre o grupo das mulheres, as mães foram as que mais referiram distúrbio do sono e insônia, principalmente as mulheres gestantes ou no primeiro ano de vida, pela dificuldade de conciliar os cuidados com a criança com as tarefas domésticas e o trabalho. Outro grupo de maior risco são as crianças e adolescentes, que a gente sabe que os problemas de sono já são prevalentes na população pediátrica, e esses problemas estão relacionados principalmente com alterações comportamentais e emocionais. E aquelas crianças que dormiam com os pais durante a quarentena, que é algo que a gente está vendo com frequência, inclusive muito relacionado com o medo da situação, tiveram um efeito negativo na qualidade do sono e no nível do estresse. Além disso, indivíduos com algum transtorno psiquiátrico, principalmente transtorno do humor, como a depressão ou ansiedade, ou aqueles indivíduos com sintomas mais graves de ansiedade e depressão,
Aqueles indivíduos com estresse relacionado ao COVID também foram de maior risco para o desenvolvimento de insônia, e os que apresentaram o aumento do tempo de cama também tiveram maior risco do desenvolvimento de insônia. E quais são as recomendações para o tratamento da insônia durante a, a quarentena? Então, a terapia cognitivo-comportamental, a TCCI, continua sendo a primeira opção terapêutica. Ela pode ser usada para o tratamento de insônia aguda, de início súbito, decorrente de situações de estresse. Para aqueles casos em que a terapia está indisponível ou seja ineficaz, a gente pode utilizar um uso de farmacoterapia de curto prazo para a insônia aguda. E aí, esses medicamentos seriam benzodiazepínicos ou drogas ACE, como é o caso do Zolpidem. Para aqueles indivíduos que têm associado à insônia um transtorno mental comórbido, podem ser usados também antidepressivos sedativos. Além disso, deve-se realizar as medidas de higiene do sono, como acordar, ter horários regulares para dormir e para acordar, fazer intervalos durante o home office, durante o dia, utilizar a cama apenas para dormir e para relações sexuais, permitir seguir o sono seguir o seu ritmo circadiano natural, evitar usar mídias sociais na cama, mas utilizar as mídias sociais para compartilhar o estresse, para compartilhar informações positivas e distrações e tentar limitar o tempo de exposição às notícias. A gente sabe que agora, na hora que a gente abre o celular, abre o computador, só o que vai aparecer é a notícia do coronavírus, mas se a gente tentar utilizar as mídias sociais para distração ou para compartilhar o estresse, isso pode ajudar no nosso sono. Se expor à luz solar durante o dia e praticar exercício físico regularmente. Para as equipes que estão lidando diretamente com a linha de frente do coronavírus, recomenda-se realizar intervalos regulares com colegas de trabalho e durante esses intervalos tentar diminuir o estresse, não falar sobre o assunto de trabalho, fazer sempre atividades relaxantes no tempo livre. É orientado a evitar dirigir o caminhão para casa após uma longa jornada de trabalho, para evitar acidentes de trânsito. E se o trabalhador tiver sintomas de cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, informar aos seus superiores. Se isso ocorrer durante um plantão, tentar tirar um cochilo ou tentar um afastamento, uma pausa de alguns dias para a recuperação. Os distúrbios do sono foram vistos e descritos nas equipes médicas, então esse estudo recrutou equipes hospitalares da China, incluindo da linha de frente em Wuhan. Ele contou com 1.563 participantes e ele viu que 36% da equipe sofreu com insônia. E aquele grupo que sofreu mais com insônia, ele estava mais associado com problemas psicológicos relacionados diretamente ao COVID. Então, a gente sabe que o estresse, ele aumenta a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e que os distúrbios do sono também ativam esse eixo. Então, isso vira um ciclo vicioso entre o estresse e distúrbio do sono e a gente precisa quebrar esse ciclo para tratar adequadamente a insônia durante este período. Então, nesse mesmo estudo, ele mostrou que a insônia foi mais comum nas mulheres, naqueles indivíduos que estavam em contato direto com pacientes infectados ou que tinham maior preocupação em ficarem infectados por ter alguma doença de base e naqueles indivíduos que tiveram menos acesso aos equipamentos de proteção individual. Por fim, na guerra contra o Covid-19, não devemos esquecer de dormir. A gente sabe da importância do sono em promover uma homeostase inflamatória e a gente sabe que a privação de sono prejudica a resposta imunológica. Então, a desregulação dos ritmos circadianos gera um impacto negativo na liberação de citocinas e leva a um estado de imunossupressão. Então, nessa guerra contra o Covid-19, além de todas as recomendações que a gente sabe que devemos seguir, não podemos esquecer de dormir.